Segundo Mateus capítulo 11, verso 28. Mateus 11, 28. Irmãos, nós somos desafiados, e a Bíblia nos ensina isso, a não sermos só ouvintes da palavra, em sermos praticantes da palavra. Então preste muita atenção na palavra de hoje, porque Deus ele tem algo para fazer nas nossas vidas hoje. Ele que começou a boa obra, irmãos, ele é fiel para concluir essa obra, amém? Você crê nisso? Eu creio. Então vamos lá, Mateus 11, 28, vamos ler do 28 até o 30. Diz assim, ó, Mateus 11, 28. Diz assim, ó, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é. Vamos ler esse 30 juntos? Vamos juntos? Vamos lá, ó. Porque o meu jugo e o meu fardo. Só quem está acordado. Porque só quem é bonito. Porque quem ficar quieto já se identificou como feio. Mas vamos lá. Só quem vai morar no céu. Irmãos, o texto fala de dois objetos. O texto fala de jugo e fardo. Jugo servia para unir dois animais ou dois bois, né, para que eles conseguissem puxar uma carga pesada, dividindo assim o peso. Vamos colocar? Pode colocar aí para mim, por favor, no telão, a imagem? Coloca para mim do jugo, por favor, primeiro. Para quem não sabe o que é jugo, nós vamos colocar a imagem para você ali, nós vamos poder ver isso junto. Aí, ó, é um jugo. Engraçado que eu já ouvi muitas pessoas citando esse texto e falando: "E o meu jugo", não é julgo de julgamento, o meu jugo. Jesus declarou: "O meu jugo é suave e o meu fardo é leve". Para que serve o jugo? Para que servia, né, ainda é usado, mas antigamente muito mais. Para que servia o jugo? Eu li aqui: para unir 2 animais, né, de tração, fazer serviço de tração, para que os 2 pudessem ter a mesma direção. E quando Jesus fala que o meu jugo é suave, Jesus está dizendo que se torna suave quando nós entendemos o propósito do jugo. Repare que ali cabem, caso do original, né, da palavra jugo, cabem 2 animais, e de forma alguma Jesus estava nos comparando com animais, irmãos. Mas percebe-se que eram 2. Primeira lição que eu tiro aqui, ainda não entrei na palavra direito, nem na introdução direito, mas a primeira lição que eu tiro aqui é a seguinte: é que quando nós entendemos, quando Jesus fala assim, ó, o meu jugo é suave, quando nós entendemos de fato o que é isso, é quando nós entendemos que a pessoa que está ao nosso lado, ela pode nos ajudar na caminhada. Pedir o peso. A Bíblia diz que quando alguém te convida para andar 1 milha, você deve andar quantas? 2. Ou seja, a primeira lição que eu tiro aqui é que a importância do jugo, de nós entendermos que nós não estamos sozinhos, mas existem pessoas que insistem em usar o jugo que o mundo oferece, insiste em carregar, em usar o jugo sozinho. Por isso que é importante nós entendermos o significado do jugo. Agora, vou tentar te elucidar o momento onde Jesus declarou isso. Qual a realidade religiosa? Vamos lá.
qual a realidade religiosa? O povo judeu vivia sobrecarregado por tradições religiosas pesadas. Os escribas e fariseus estavam impondo inúmeras regras à lei de Moisés, como é descrito em Mateus 23:4. Atam fardos pesados e difíceis de suportar. Religiosamente falando, o povo estava cansado, sobrecarregado. Por quê? Porque estavam preocupados em colocar uma carga pesada no povo, quando regras, leis, e não, de fato, eu deixar claro, eu não sou contra regras. Irmãos, todo lugar precisa ter regras. Eu não estou pregando contra regras. As regras nos ajudam e nos protegem. Agora, qual o contexto político e social? A nação estava sob o domínio romano e que causava opressão econômica, ou seja, altos impostos, e uma opressão social, porque o povo não vivia numa liberdade. E qual o contexto espiritual? O povo estava cansado espiritualmente, buscando salvação pelo esforço humano. Mas Jesus oferece o contrário, o descanso da alma através da graça. Durante a minha caminhada e a sua, eu gosto de brincar na rede de casais, na última nós falamos disso. Irmãos, quando um casal se une, cada um vem com uma bagagem, uma criação distinta, com regras que para um é regra, para outro não é. É um desafio o casamento nesse sentido, porque são pessoas diferentes, enxergam a vida de forma diferente. Mas é muito bom quando nós conseguimos conciliar isso. Quantos anos de casado, bispo? 29 anos de casado. Hã? 30? Nós temos 22. Alguém que tem mais de 30 anos de casados? Quantos anos de casados? 37, parabéns. Parabéns. Esse é dos meus, tá perdendo cabelo já, porque casamento. É por causa do casamento, não, né? Não, né? Não, fala que não é não, que é pior. É melhor falar que não é não. Mas, irmãos, brincadeiras à parte, é, todos nós carregamos uma bagagem. E eu vou te afirmar algo. Quantas pessoas tem aqui hoje? Mas cada um aqui tem uma bagagem. Uma bagagem acadêmica, uma bagagem emocional. Todos nós temos uma bagagem espiritual, eclesiástica. Todos nós temos. E a questão não é só ter uma bagagem. A questão é o que tem dentro dessa bagagem. Agora pode colocar outra imagem, por favor? Porque eu percebo que muitas pessoas estão andando assim, ó. Esse está dando para ver? Carregando um fardo pesado. Irmãos, preste atenção, porque eu vou falar de coisas aqui que eu já falei alguns cultos atrás. Na verdade, eu vou falar de alguns assuntos aqui, e hoje à tarde, depois que nós limpamos a igreja, o templo, estava meditando nisso. Senhor, fala disso de novo. Incomodado, irmãos? Eu comecei a me questionar, Senhor, será que eu não ouvi o Senhor para trazer essa palavra? Será que eu dei ouvido à minha alma aqui? Irmãos, a grande verdade é que nós não devemos carregar um fardo pesado. Isso me incentiva. Durante a nossa caminhada com Cristo, nós precisamos fazer entregas ou nos desvencilhar de coisas. É aí que está o ponto, e talvez um dos segredos do Evangelho e da caminhada com Cristo, irmãos. Nós precisamos nos livrar de pesos, de coisas que nos atrapalham. Mas, pastor, em 1817, eu aceitei a Jesus, foi mais ou menos no tempo que Lucas aceitou Jesus, mais ou menos no ano. Né, Lucas? Em 1700, eu aceitei Jesus, eu tenho 50 anos, 70 anos de evangelho, 30 anos de evangelho. Mas, irmãos, é possível, preste atenção nas minhas palavras, é possível que as pessoas estejam muito tempo dentro da igreja, carregando peso que não é delas. É possível. Pessoas ainda não têm experimentado uma vida
falando de peso, né? Leve uma vida de liberdade na presença de Deus. É possível que pessoas estejam dentro da igreja e já tenham lido a Bíblia toda, mas ainda estejam carregando pesos, coisas que têm atrapalhado a caminhada. Como eu te disse, todos nós estamos aqui com uma bagagem. Eu vou tentar ilustrar para você como funciona, porque todos nós chegamos aqui assim, ó. Nós, uma bagagem. Mochila, vamos colocar. Você tem sua mochila aí, tem o seu passado. Eu tenho uma frase, preciso patentear essa frase. Eu gosto muito, irmãos. Essa frase me ajudou a me posicionar e me ajuda muito. Sempre que eu percebo que eu estou querendo fugir do centro da vontade de Deus por causa ou do passado, do presente, ou porque eu não estou conseguindo enxergar o futuro, eu medito nessa frase. Para ser feliz e agradar a Deus, eu preciso ter um passado bem resolvido, um presente bem vivido, um futuro bem planejado. Agora, nós começamos falando de passado, né? Passado bem resolvido. E aí, hoje foi minha crise. Eu falei, Senhor, eu vou falar de passado de novo. Eu quero que hoje você, antes de nós entrarmos aqui nos pontos, eu queria te ajudar. Que é mais ou menos assim que acontece. Vem cá, Guilherme, rapidinho. É assim que acontece, ó. Só pode subir rapidinho, vem. Consegue subir aí? É assim que funciona. Deus vem com uma palavra. E Deus vem com uma palavra de cura para a igreja. E Deus fala, e Deus ministra, usa quem está aqui em cima, e para ministrar uma palavra de cura. E a igreja, as pessoas reconhecem que Deus está ali, que Deus está. Faz assim, Guilherme, por favor. Que Deus está assim, ó, te entregando a sua cura. O que eu percebo, irmãos, é que a maioria das pessoas. Shhh, vamos lá, preciso da ajuda de vocês. Eu percebo que a maioria das pessoas reconhecem que Deus, aqui Guilherme está representando Deus. A maioria das pessoas reconhece a presença de Deus, uma atmosfera de cura no ambiente, conseguem contemplar que Deus está disponibilizando a cura, mas elas são capazes, por N motivos, de chegar e falar assim: Senhor, obrigado. Eu tomo posse dessa cura para a minha vida. Irmãos, o que eu estou falando com você, o que eu estou te falando hoje, vai te ajudar muito. Por quê? Porque, mais uma vez, mas preste atenção, não é mais uma oportunidade, é a oportunidade. Estou estudando com a Teté sobre artigo definido e indefinido. Estou falando, dando exemplos para ela sobre os artigos. O, a, os, as e por aí vai. Não é uma oportunidade, não é um artigo indefinido. Tem professor de português aqui? Tem? É um artigo definido, é a oportunidade, não é uma. Hoje Deus está disponibilizando a oportunidade para você e para mim, amém? Então, reconheça a atmosfera de cura neste lugar. Reconheça que Deus está aqui, ó, te entregando um presente. Mas hoje, em nome de Jesus, tome posse desse presente que Deus está te entregando. Amém? Obrigado, Guilherme. Deus te abençoe. Então vamos lá. Baseado nisso tudo, onde eu te falei que nós precisamos entregar esses pesos que nos impedem de romper, quais pesos devemos deixar para trás? Prepara, porque hoje Deus tem a oportunidade para você. Presta atenção. Quais os pesos? Quais os pesos que Deus quer que eu e você deixemos para trás hoje? Primeiro, a falta de perdão. Esse primeiro ponto foi que trouxe crise no meu coração. Eu falei, Senhor, tem duas quartas, né? Nós pregamos sobre isso, nós ministramos sobre isso. Senhor, por que o Senhor botou isso no meu coração de novo? É porque hoje você está entendendo que é a oportunidade. A falta de perdão traz um peso sobre as nossas vidas, pesa na nossa bagagem. Mateus 6,12 diz:
e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Irmãos, como que nós vamos clamar e buscar o perdão de Deus se nós não somos capazes de perdoar aquelas pessoas que nos ofendem? Não tem uma pessoa que está olhando para mim, e eu me incluo entre o grupo, não tenha sido ofendido por alguém. Sabe o que nos diferencia? Falando entre eu e vocês, não, entre nós, todos nós, é que alguns tomaram posse do presente que Deus deu, tomaram posse dessa cura. Outros não, até reconheceram que era o momento, falaram, não, vou tomar posse disso não. Deus hoje trouxe aqui, dá a oportunidade. O perdão é apresentado na Bíblia como um mandamento divino, essencial para a relação com Deus e com o próximo. Irmãos, nós fizermos 10 cultos, presta atenção, se nós fizermos 10 cultos falando de perdão, nós iremos chorar em todos eles. Iremos vir aqui na frente, em todos eles nós clamarmos e chamamos para vir aqui à frente. Por quê? Porque muitos reconhecem que Deus está dando oportunidade, mas não tomam posse da bênção, não tomam posse da cura. Deus hoje trouxe uma cura definitiva para a minha vida e para a sua. Amém? Pena que nem todo mundo tomou posse, mas eu tomei posse da minha. O que te impede de tomar posse da sua cura? A falta de perdão faz carregar um peso que não é seu. Mas, pastor, aquela pessoa falou aquilo comigo. Pastor, aquela pessoa denegriu minha imagem. Aquela pessoa me humilhou. Aquela pessoa fez isso, falou aquilo, e inventou calúnias, e falou e aconteceu. Irmãos, eu não duvido. Agora, é uma questão de inteligência, irmãos. Pegar esse peso ou não. É uma questão de inteligência. Adicionar à nossa bagagem esse peso ou não. Quando você decide guardar mágoa, decide carregar um fardo pesado. A Alexandra vai me ajudar hoje. Quando você decide, eu vou repetir enquanto ela vai subindo aqui. É dia mais linda. Tá na palavra não. Isso aqui. Quando você decide guardar mágoa, você decide carregar um fardo que não é seu. E sabe o que acontece? Ah, filho, misericórdia. Ô, misericórdia. Gente, minha mulher tá brava comigo? Misericórdia. O que que eu fiz? Acabei de elogiar. Misericórdia. Irmãos, fé. Continuo dentro da igreja. Mas eu vou te falar, depois do que aconteceu aqui, não consigo mais. Hoje talvez tenha sido o salto mais alto que eu dei na hora da alegria do Senhor, a nossa força. Isso por repetir, eu não consigo mais pular. Da mesma forma, peso nas minhas é falta de pé. Quando eu decido, imaginei que ia ser assim, nós não ensaiamos isso. Nós não ensaiamos isso. Tá incomodando, irmãos. Isso é. Sabe por quê? Falta de perdão nos incomoda, traz desconforto. Tem que doer mais o ombro e as costas aqui agora. Sabe por quê? Porque a falta de perdão dói. Vou fazer uma pergunta. Você vai continuar com essa dor? Você vai continuar com esse peso? Você quer continuar a vida pesada? Cuidado, irmão. Jesus nos alerta hoje. Venham a mim todos que estão cansados, sobrecarregados. Eu estou disposto a aliviar. Mas, irmãos, nós não podemos carregar mágoa no nosso coração. Vou abrir meu coração para vocês. Vamos a cada dia que passa. Estamos aqui há 1 ano e meio. Irmãos, temor de falar o que eu vou falar agora.
Quantas pessoas magoadas escolheram carregar isso aqui, ó. Pessoas carregando um fardo que não é delas, carregando uma vida pesada, não conseguem viver uma vida de liberdade porque incomoda, pesado fardo. É isso que Jesus tem para mim e para você. Falta de perdão faz ficar cansado e sobrecarregado. Mas Jesus tem uma vida mais leve para mim e para você, amém? Segundo, preste atenção. Preste atenção nesse segundo ponto. Nós já falamos dele também. Segunda coisa que nós precisamos nos livrar. Segundo peso, os traumas, as feridas na alma. João escreve a Gaio na sua terceira carta: Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. A alma é o centro das emoções. Quantas pessoas feridas na alma? Sabe por quê? Tem a ver com o primeiro ponto. Elas foram machucadas na infância, foram feridas, maltratadas, abandonadas, rejeitadas. Isso faz com que as pessoas caminhem de forma mais pesada. Uma alma doente só enxerga as coisas negativas. Estávamos conversando sobre isso esses dias. Irmãos, uma pessoa doente não consegue valorizar as coisas boas da vida. Uma pessoa doente, quando recebe um abraço, pergunta: quando vem me abraçar? Está querendo alguma coisa em troca? Se prevalecer de alguma coisa, é o que de mim? Uma pessoa doente, quando ouve uma palavra, doente na alma, quando ouve uma palavra de repreensão, de exortação, ela leva para o pessoal. Mas uma pessoa sarada entende. Deus está trazendo essa palavra, ele tem algo para falar comigo. Uma alma doente só enxerga coisas negativas. Uma pessoa com uma alma doente se ofende com qualquer coisa. Uma pessoa com uma alma doente fere quem está ao seu lado. Uma pessoa com uma alma doente carrega um peso, pede ela de romper. E às vezes, eu de você agora. É a deixa para ela vir, irmão, mas eu tô com medo. Irmãos, que abandonaram lá atrás, que rejeitaram lá atrás, quero te dar uma notícia. Tem duas alternativas. Ou você, saudade, hein? Não dá pra tomar café não, lá não. Irmãos, ela tá se aproveitando, irmão. É difícil de fechar? É porque um coração cheio de mágoa que tá ferido, ele é assim, sangra. Uma pessoa foi ferida na infância, ela tem a tendência de ferir outras. Mas eu quero te dar uma notícia. Você chegou aqui hoje, você foi abandonado, dá a notícia, eu te abandono. Você foi rejeitado, ô pastor, a minha mãe tentou um aborto e o meu pai não me queria, ou o meu pai me abandonou e a minha mãe. Irmãos, eu sei que é difícil, mas Deus tem cura para minha alma e para a sua. Ele nunca te abandonou. Ainda que uma mãe ainda, ainda está no estágio de amamentação, abandone o seu filho. Quando eu leio esse texto, esse versículo, eu fico pensando, Deus ali, ele foi no extremo do amor humano. Irmãos, o amor de mãe, momento da amamentação. Ainda que uma mãe, posso envergar muito, senão eu caio, que tão pesado que. Mas é o peso, traumas, quando nós não liberamos, tombam, nos derrubam. Ainda que uma mãe, ainda amamentando, abandone o seu filho. Eu, o Senhor, eu vou te abandonar. Irmãos, preste atenção numa coisa. Jesus tem cura para minha alma e para a sua. E hoje Deus te trouxe aqui mostrar, você é amado. Mas pastor, o meu pai não me amou.
A minha mãe me abandonou e não me amou. Pastor, eu fui rejeitado, eu fui abandonado. Pois tem duas opções. É uma escolha sua e minha. Pai está aqui hoje com um presente. Ou você toma posse desse presente uma vez por todas, ou vai ser mais um culto de cura. Você vai participar. Irmãos, existem pessoas que têm uma capacidade imensa, mas elas não conseguem enxergar. Na escola bíblica eu falei sobre isso. Nós temos um desafio, irmãos. Você sabia que tem, basicamente, eu estou resumindo, tá? Duas maneiras do diabo te parar. Nos parar. Tem duas maneiras do diabo nos parar. Presta atenção. Primeiro, fazendo você achar ou acreditar que você é mais do que você é. Você é filho de Deus, você é amado, você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, você é santo. Você é menino dos olhos de Deus. Deus te ama. Agora, a partir do momento que você começa a se achar melhor do que todo mundo, mais inteligente do que todos, mais sábio do que todos, não, porque eu sou muito bom. Você começa a olhar para as pessoas de cima para baixo, como se as outras pessoas fossem pobres e coitadas, e você é muito bom. Já caiu. A primeira estratégia de Satanás é tentar nos fazer acreditar que nós somos maiores do que nós somos. Nós não temos que ser maiores nem menores, nós temos que ser amados. Filhos de Deus, amados. E a outra maneira é nos fazer acreditar que nós somos menores do que nós realmente somos, ou deveríamos ser. E qual o outro tipo, essa outra classe? São pessoas que, por causa dos traumas, elas se sentem inferiores a ponto de não reconhecer e não enxergar a obra que Deus tem para fazer através dela. Deus vai te usar. Eu não. Misericórdia, coitado de mim. Eu fui abandonado, rejeitado, eu não sou digno. Irmãos, é verdade. Nós não somos dignos. Ouviu falar na palavra, na definição da palavra graça? É um favor imerecido. Nós não merecemos. Irmãos, nós não podemos cometer esses dois erros de achar, cair no erro da soberba, do orgulho, de achar que nós somos muito especiais, muito melhores do que todo mundo. E ao mesmo tempo nós não podemos menosprezar a criatura de Deus, a criação de Deus. Sabe por quê? Quando você, presta atenção aqui, ó, isso aqui é importante. Quando você acha o quanto cavalo do bandido lá, miserável, que não, não sou eu, não, não pode ser eu, não. Você está menosprezando a criação de Deus. Quando você se sente inferior por causa do complexo de inferioridade, por causa dos traumas, e você se sente digno. Não, eu não sou capaz. Irmãos, não é sobre capacidade, é sobre fé, é sobre tomar posse daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu estava falando na escola de líderes. Irmãos, sabe qual era a minha maior dificuldade? Falar em público. Hoje o que eu mais faço é falar em público. Eu entendi, Deus tem isso para mim. Eu não posso achar que eu sou melhor do que ninguém, porque eu não sou. Mas ao mesmo tempo eu não posso achar que eu sou um pobre coitado que não vai cumprir com os propósitos de Deus, porque Deus tem. Irmãos, tá pesado. Porque eu não sou esse miserável que não vai ser usado por Deus, que não vai cumprir com os propósitos de Deus. Menosprezando e humilhando a si mesmo, achando que não é, eu não sou digno, que eu não sou. Irmãos, quando nós fazemos isso, nós estamos pecando. Nós estamos falando para Deus, Deus, o Senhor me criou, mas o Senhor errou. Deus erra, irmãos. Deus erra. Olha para o seu irmão. Ele é a pastora Beth agora. A pastora Beth gostava, bate o nome do seu vizinho. Olha para o seu irmão e fala assim, ó, é a obra-prima de Deus. Olha que obra-prima linda de Deus do seu lado aí. Se não for lindo, profetiza, pode profetizar. Não. Se não for muito bonito, profetiza, irmãos.
Pode profetizar. Aí, já está profetizando sobre Guilherme aqui, né? Glória a Deus, mas agora é o novo homem. Agora é o novo homem. Aquele morreu, morreu. Gente, teve uma galera que morreu hoje. 8 irmãos morreram hoje. Nasceram de. Nasceram. Hã? Batismo, irmão. Irmãos, preste atenção numa coisa. Deus tem um propósito específico para a sua vida. Agora, está te impedindo de cumprir esse propósito? É falta de perdão? E eu estou fazendo um link com os dois primeiros pontos, sabe por quê? Porque muitos não conseguem perdoar quem fez o mal e outros não conseguem se perdoar por ter feito mal. Os traumas estão expostos e com isso as pessoas não conseguem romper em Deus. Que pessoas são travadas, não rompem na vida? Uma vez eu chamei um discípulo, um amigo, na verdade, e eu convivo com ele desde os 8 anos de idade. Um dia eu cheguei para ele e falei: "Meu, vem cá, vamos conversar aqui. Amigão, eu sei, todos nós passamos por crise, todos nós temos dificuldades, todos nós temos. Eu falei: irmão, bater um papo aqui nós dois. 40 anos, a vida é exatamente a mesma, exatamente a mesma. Você não conseguiu romper em nada na sua vida. Você não conseguiu conquistar nada. Irmãos, eu não estou falando de dinheiro, de bens materiais apenas. Eu estou falando de uma vida espiritual, onde você vai ganhar almas para Jesus, onde você vai desenvolver os seus dons, onde você vai conseguir pôr em prática aquilo que Deus fala ao seu coração. Irmão, se tem um lugar, vou te dar uma dica. Se tem um lugar que é propício para você desenvolver os seus dons, dentro da igreja. Aí eu gosto de dançar, saiu de dança. Aí eu gosto de tecnologia, vem para mídia. Não, meu negócio é cantar, vem para o louvor. Não, meu negócio é pregar, vem para a escola de líderes. Faço um encontro, depois para a escola de líderes. Não, porque o negócio é evangelizar. Irmãos, não importa. Aqui é o lugar de você ser treinado. Mas sabe por que que as pessoas não enxergam isso? Elas se acomodaram a ter a mesma vida. Eu quero te desafiar a fazer uma retrospectiva da sua vida. Porque, irmãos, estava compartilhando, acho que na célula de casais, a vida financeira. Quando nós chegamos aqui, o primeiro ano foi muito duro para a gente. Nós vimos de um padrão, tivemos que um padrão. Mas tivemos que nos adaptar, estamos nos adaptando. Agora eu sabia que era questão de tempo. Eu falei: "Ops, eu não aceito viver essa vida. É um período, é uma etapa". A Bíblia diz: "Sou fiel, se eu sou fiel nos meus dízimos, nas minhas primícias, nas ofertas, se eu sou um ofertante generoso, irmãos, não tem como a bênção de Deus não me alcançar. A bênção de Deus vai me perseguir até me alcançar". Olha, estou dando exemplo de finanças, mas eu falo em todas as áreas. Por que que algumas pessoas não conseguem romper? Estão travadas. Talvez eu esteja falando de 2 pontos até agora: falta de perdão, traumas, coisas que aconteceram lá atrás, que te impedem que, olha a minha frase, passado bem resolvido te proporciona um presente bem vivido. O nome já diz, presente. É um presente que Deus está nos dando. Olha que gente, quem não estava hoje pela manhã, que tempo precioso no batismo. Comunhão, de louvor, de nós nos alegrarmos com os nossos irmãos e publicamente, expressaram publicamente. O mundo ficou sabendo: "Ó, aquele cara morreu. Guilherme é um novo homem. Aquele estou dando exemplo do Guilherme, está aqui na minha frente, irmãos. O Guilherme morreu, é um novo homem, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro". Agora, irmãos, por que que existem pessoas que não conseguem romper, que ficam sempre na mesmice? Talvez seja falta de perdão. Irmão, sei que dói, sei que a sua alma geme. Dói na sua alma quando você lembra daquelas palavras duras do seu pai, da sua mãe, da rejeição das pessoas que deveriam te amar mais e talvez não expressaram bem o amor. Mas eu quero te falar uma coisa: Deus, criador dos céus e da terra, o Deus de amor, o Pai perfeito está aqui hoje para trazer cura para você, uma cura definitiva.
Nós não podemos aceitar uma vida mais ou menos, irmãos. Deus tem uma vida plena para mim e para você. E por que nós não estamos aproveitando isso? Talvez seja por causa da falta de perdão, talvez seja por causa dos traumas, talvez seja porque nós estamos apegados, paralisados no nosso passado. Terceiro, esse é pesado. Sabe por quê? Sabe qual é o terceiro peso que nós devemos deixar? É o peso do pecado. O pecado nos afasta de Deus, irmãos. Preste atenção nesse texto. Hebreus 12:1. Vou pedir para colocar esse, por favor. Hebreus 12:1. Olha o que diz esse texto. Hebreus 12:1. Preste atenção na palavra de Deus. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo, peso de quê, irmãos? Peso do pecado, que tenazmente nos assedia. Irmãos, preste atenção numa coisa. O pecado nos afasta de Deus. O pecado nos impede de viver como filhos de Deus e nos faz viver como escravos. Sabe o que acontece quando nós estamos em pecado? Pastor, o bispo, o pastor dá uma palavra, quem está pregando dá uma palavra. O pecado, o peso do pecado te impede de se enxergar como parte daquela promessa que está sendo pregada. Sabe por quê? Porque o peso do pecado impede de ter uma vida plena, uma vida de liberdade. Uma vida dedicada ao pecado é um mergulho para a morte eterna. Como a Bíblia diz, o salário do pecado é só a morte física? Não. É a morte espiritual, é a morte da vida eterna. E quantas pessoas, por causa do pecado, estão vivendo uma vida longe, porque o pecado te impede de romper e te faz carregar um fardo pesado. Não é seu. Sabe o mais interessante dessa história? É que o peso está improvisando, né? Combinado não era isso aí não, mas tudo bem. Sabe o que acontece? O pecado, irmãos. Opa, pare. Fala, Kate, o quê? Vai fazer uma massagem hoje. Meu Deus. Olha o revelamento, irmãos. Foi de Deus isso aqui, gente. Olha o mistério. O pecado te impede de romper e te faz carregar um fardo pesado. Não é seu. Misericórdia, botão quente, gente. O pecado rouba a sua identidade de filho. Você começa a achar que você não é digno de nada. Não vou aguentar não, filha. Eu vou tirar isso aí. Tá bom, meu amor. Misericórdia. O pecado te impede de romper e te faz carregar um fardo pesado. Incomoda. Eu tô com uma ponta aqui. Machuca. Te faz viver de forma pesada e limitada. E aí, irmãos, nós precisamos rever os nossos conceitos. Porque o pecado limita. Porque nós começamos a achar que é normal ter aquele pecadinho de estimação, que é normal viver na prática do pecado, que é normal, afinal de contas, um homem, humano, falho, imperfeito. Verdade, irmãos? Somos imperfeitos, somos falhos. Mas isso não nos impede de viver uma vida de santidade. Não nos impede de romper com essa área e falar:
definitivamente, eu vou viver uma vida de santidade. Eu vou dizer não para o pecado. Todos os dias, irmãos. Isso não é uma vez só, não. Ah, não, hoje resistiu o pecado. Amanhã, quem sabe? Irmãos, todos os dias nós precisamos dizer não para o pecado, seja ele qual for, porque senão pegamos um peso, ombros estão doendo. Ainda bem que Deus revelou para Kate ali que hoje eu vou ganhar uma massagem, nas costas e nos pés. Aleluia. Ô, irmão, dá nem para fazer. Dá nem para fazer direito que senão cai. E a mochila tá aqui fazendo vai estourar aqui. Sabe por quê? Existem vidas que devido aos traumas do passado, a falta de perdão, uma vida de pecado, rompem. E rompem, partem para uma vida de promíscuo. Não importa o quanto você conhece a Bíblia, está em pecado, está longe de Deus. Pastor, eu conheço a Bíblia, já li a Bíblia 10 vezes. Você está em pecado, está longe de Deus. Outras pessoas, não, pastor, porque eu tenho 710 anos de evangelho, aleluia, sou espiritual. Está em pecado? Está longe de Deus. Está sim. Não adianta falar, eu conheço a Bíblia. Você conhece a letra, deveria estar vivendo em santidade. Não importa o quanto você já foi usado por Deus, está em pecado, está longe de Deus. Irmãos, as pessoas falam, por quê? Há 10 anos atrás Deus me usou, pastor. E foi tão bom porque eu botei, estendi a mão e caiu fogo do céu e consumiu o holocausto. E o negócio foi, glória a Deus, irmãos. Ora, aquilo era só para aquela época. Deus quer fazer isso hoje através da sua vida. Mas o peso do pecado impede. Para que tantos talentos se você está em pecado, longe de Deus? Para que tantos talentos? Você não consegue viver uma vida de santidade. Mas eu tenho uma boa notícia para você hoje. Jesus hoje nos diz: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E sabe o que ele tem para mim e para você? Uma vida sem peso. Você sentiu o que eu estou sentindo aqui? Uma vida leve, sem peso, sem fardo pesado. Jesus declarou: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Com outras palavras, ele estava falando: meus filhos, eu tenho uma vida de liberdade para você. Levinho, irmãos, eu estou agora. É assim que Deus quer me ver e te ver. Se você precisa se livrar desses pesos, você precisa liberar perdão. Se você quer se livrar dos traumas, tomar posse da cura definitiva hoje. Se você quer viver uma vida de santidade, está no lugar certo. Deus tem uma vida de liberdade para você, para mim. E hoje, noite de ceia, a palavra tem tudo a ver com esse momento. Vou descer por aqui mesmo. Vou descer por lá, mas vou descer por causa da gravação. Deus tem uma vida de liberdade para mim e para você. Irmãos, é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. É o sangue de Jesus que nos liberta. É o sangue de Jesus que nos faz tomar posse da cura para nossa alma. É o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário que nos faz ter uma vida de liberdade. Chega, irmãos. Chega de viver uma vida aprisionada. Chega de viver uma vida limitada, uma vida de escassez. Deus tem uma vida abundante para mim e para você. E hoje, vou repetir de forma muito intencional, aqui, está disponível, está à nossa disposição. Feche os seus olhos. Não vou te chamar para vir à frente. Feche os seus olhos. Eu não sei em qual realidade você se encaixa. Eu não sei
como você chegou aqui hoje. Mas eu sei que Deus tem um tempo novo para a minha vida e para a sua. E hoje, nesse momento de ceia, irmãos, não são os elementos que trazem cura, mas hoje, nesse memorial, que Jesus nos ensinou a fazer isso em memória dele, nós vamos hoje tomar posse do perdão, seja o perdão para as nossas vidas, seja o perdão para outras pessoas. Hoje, nós vamos tomar posse da cura da nossa alma. Esses traumas não vão mais te atrapalhar, em nome de Jesus. E hoje, nós vamos tomar uma decisão de viver uma vida de santidade na presença do Senhor. A Bíblia diz: sem santidade, ninguém pode ver a Deus. Irmãos, Deus tem uma vida plena para mim e para você. Nós precisamos tomar posse dessa vida. Chega dessa vida limitada. Senhor,